Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Segunda-feira, 20 de maio, no Santo dos Santos. Ontem nós vimos que existe um santuário no céu e que Jesus hoje vive para interceder por nós. Hoje nós vamos ver um pouco do que ocorria no lugar santíssimo. Por que o dia da expiação era tão importante no antigo Israel? Tem pessoas que ainda não entendem o porquê da purificação do santuário celestial. O que é que existe no céu que tem que ser purificado? O pecado ele se originou exatamente no céu, no santuário, porque Lúcifer ele era o anjo querubim, o anjo cobridor, e ele ficava exatamente ali, e o pecado se origina no coração dele. O dia da expiação, o dia do perdão, para todo Israel, ele deveria humilhar-se e buscar Jeová nesse dia. E hoje, que vivemos no dia da expiação escatológico, o povo de Deus deve também se humilhar e buscar a Jeová nesse dia. Inclusive o dia que se chama exatamente hoje, segunda-feira, 20 de maio. Eu leio aqui Hebreus do verso 9, do capítulo 9, aliás, dos versos 23 ao 28, que está escrito: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Paulo, aqui no capítulo 9, começa a explicar como era o serviço do santuário terrestre, e ele diz que era necessário, se a gente ler o verso 22, ele vai dizer: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. E aí ele fala no verso 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, conforme a gente leu em Êxodo ontem, eu não fiz o vídeo ontem, mas você estudou a lição da escola sabatina, a gente vê lá em Êxodo 25, verso 8, 9 e 40, que Deus manda fazer um santuário, cópia do santuário celestial. Por isso Paulo fala que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem. Ou seja, existia o dia da expiação aqui na terra com sacrifícios de animais. Agora ele fala, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. E qual seria esse sacrifício superior? O verso 24 ele continua: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Ou seja, o santuário que Cristo entrou não foi o santuário terrestre, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. O sumo sacerdote tinha que se oferecer sacrifícios várias e várias vezes, inclusive o dia da expiação uma vez por ano, mas Cristo não. O verso 26 vai dizer: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aleluia! O pecado é coisa séria. Ele precisa ser exatamente exterminado. E os nossos pecados têm que ser apagados de uma vez por todas no exame nos livros dos registros celestiais. Os mortos em Cristo hoje estão sendo julgados. Isso ocorre desde 1844. E quando Cristo vier, por ocasião do decreto dominical, o Evangelho será pregado em todo o mundo. Aqueles que forem selados com o selo de Deus estarão salvos, e os que forem marcados com o sinal da besta estarão perdidos. Portanto, por ocasião do decreto dominical, se dará início o juízo dos vivos. E aí, no milênio,
os perdidos estarão mortos, reinaremos com Cristo durante 1000 anos, né? Os registros vão se abrir diante de nós para sabermos, né, porque algumas pessoas não foram salvas, e após o milênio Cristo virá, a Terra Santa descerá, e aí os perdidos irão ressuscitar apenas para receberem a condenação. A lição diz, né, que venceremos no juízo por causa de Jesus, que foi o nosso substituto. Ellen White diz que Jesus foi condenado para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. E eu concluo aqui que a Bíblia diz, né, acho que aqui também em Hebreus, sem santificação é impossível ver a Deus. E não é possível você se santificar sem obedecer a palavra de Deus. Então hoje, no dia da expiação escatológica, devemos também nos humilhar perante o Senhor e fazermos um jejum, não apenas um jejum físico, mas um jejum eterno, de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que mancha o nosso caráter. Que Deus seja louvado, e amanhã veremos, se Deus quiser, o juízo chegou. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.